Extraordinária Vida! Estamos aqui para mais um episódio número 4 do Pode Mentalizar, o podcast que vai transformar a sua mente. Mês de junho, mês dos namorados, será diferente com casais. O primeiro casal é a Patrícia e o Rodrigo. Gente, são empresários maravilhosos, donos da Sodier e da Borelli, adoram adoçar a sua vida. E nós vamos conversar sobre como é isso, essa parceria de trabalhar junto, de empreender junto. E lógico que não iria faltar o meu esposo aqui, Luciano Vogel, que me acompanha sempre nessa jornada e as minhas loucuras, né? Eu saio da sala da Tinara com a cabeça fervendo e eu chego em casa e falo, amor, Tinara, meu Deus do céu, o que já vem? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vindos vocês dois. Obrigada. Podem muito obrigado, se apresentar. Grace. Obrigada. Bom, eu sou a Patrícia Taldivo Ferreira, sou casada com o Rodrigo, a Grace eu já conheço, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Nós realmente estamos em Cuiabá para adoçar a vida das pessoas, com a Gelato Borelli, com a Sodier, e muita coisa legal para acontecer aí esse ano e os próximos anos. Que legal. Bom, queria agradecer o convite, Grace, Luciano. Eu sou Rodrigo Ferreira, eu sou agora sim empresário. Patrícia é minha sócia, a gente é dono da Borelli, da Gelato Borelli aqui em Cuiabá, em Araraquara, interior de São Paulo, e também da Sodier. Legal, né? Isso é muito bom. Agora você se apresente. Bom, eu sou o Luciano, esposo da Graziele. Nós estamos aí desenvolvendo um trabalho juntos, né, de empreendedorismo, mudando as nossas vidas, nossas carreiras, e esse é um momento para a gente estarmos juntos, né, mais uma vez aqui, recebendo aí Rodrigo e Patrícia nesse evento maravilhoso aqui. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço o convite. Como que é para vocês? Vocês trabalham junto o tempo todo? Como que é isso? Um fica para um lado, outro fica para o outro, um cuida de uma área, o outro cuida da outra área. Como que é isso? Fala pra gente. Bom, já esse ano vai fazer 10 anos aí que a gente está empreendendo, né? Esse tempo todo, nesses 10 anos, ele esteve junto comigo, mas nos bastidores mesmo ali, né? Estava acontecendo. E agora, ele realmente, de fato, vem para frente das lojas, das operações, para ajudar a gente a desenvolver mais ainda, né? Todos os processos. Não é fácil empreender em casal, é difícil. Nós pensamos muito diferente em vários aspectos, né? Eu tenho o meu ponto de vista diferente do dele. Conversamos muito, dialogamos assim todos os dias sobre várias coisas dentro da empresa, sobre o que fazer, o que melhorar. Às vezes eu falo, a gente fala, mas isso é briga? Não, né? Ele fala, nós não estamos brigando. Nós estamos conversando. Né? Exato. Então, assim, é um desafio diário, né? Empreender em casal é um desafio diário, porque hoje trabalhamos mais juntos, né? Passamos mais tempo aí juntos, todo esse processo. Quando um vai, né, pro seu trabalho, depois se encontram para poder conversar, é diferente do que você tá ali todos os dias, né? Com certeza. Então, é um desafio grande, mas é bom, a gente aprende muito. A gente está aprendendo, todo dia a gente aprende um pouco. A Patrícia falou assim, no começo eu ficava mais com o meu trabalho, e era isso mesmo, eu era servidor público, e eu dedicava algumas horas do meu dia para olhar a parte financeira da empresa. E isso ficou durante muito tempo. A gente foi, até que recentemente eu decidi pedir exoneração do meu trabalho, de auditor fiscal do Estado de São Paulo. Tenho muita gratidão à Secretaria da Fazenda por tudo que me proporcionou, para mim e para minha família, mas chegou uma hora que eu precisei quebrar a ponte para seguir o lado empreendedor, que já está aqui dentro. E hoje eu estou entrando um pouco mais na empresa. E aí isso naturalmente gera alguns conflitos entre
mim e a Patrícia. Mas a gente tem conduzido isso muito bem, acredito eu. Que bom. Acredito eu. Pulou a panela aí. Não, a gente tem visões um pouco diferentes. Eu tenho uma visão um pouco mais analítica, mais prática, Conhece alguém assim? mais de número. Não, Luciana? A gente é engenheiro. E a Paty tem uma visão mais humana, mais de gente. E a gente tenta se equilibrar. Se a gente tivesse a mesma visão, talvez não ia dar certo. Tivessem voado algumas panelas, né, Grace? Como você falou. É. Mas a gente acaba se completando. Então, assim, é bem desafiador. É fácil? Não é. Só que a gente está conseguindo, né, no meu modo de pensar, desenrolar muito bem a situação. Vocês têm o quadro da vida extraordinária? Não tem Tem pra que você fazer. fazer, né? A gente tem. Eu tenho o meu, ele tem o dele e tem o nosso. Então, são 3 folhas, né? Porque tem os nossos sonhos em comum, aquilo que é meu, da clínica, das coisas, né? E ele tem o dele, que é do trabalho dele. E assim, falando sobre mente, o que eu sempre falo? Coloque ali no seu quadro o que você já tem junto com o que você quer. A mente não sabe a diferença do que é real para o que é imaginário. Quando o cérebro olha, quando você olha, né? Então leva a informação para o cérebro. Nossa, isso aqui tem, mas isso aqui ainda não. Ele vai te conectar com oportunidades para fazer aquilo. Então, é engraçado, tudo que a gente coloca no quadro, né, quando chega o final do ano, a gente olha e fala, nossa, isso aqui foi, isso aqui foi, isso aqui foi. Claro, gente, a casa no Florais e a BMW ainda continua lá, porque vai levar um tempo maior. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem, né? Então, mas assim, é muito lindo de ver. Então, todos os planos que eu coloquei lá, todos os projetos, o podcast estava lá, a mentoria de mulheres, o grupo, palestrar para mais de 1.000 pessoas, a viagem tal, até o celular. Eu coloco até as xícaras, né? Já tá lá. O jogo de cama que eu quero comprar, a xícara nova, o carro dele, o meu. Então, a gente vai colocando o que tem e o que a gente quer. E no final do ano a gente olha e fala, uau, olha só. Aconteceu. Consegui palestrar assim, o livro já está pronto, já estamos vendo a editora, já está aqui, papapá. Vai acontecendo. Olha, viajamos até mais do que a gente tinha colocado lá. Então, isso ajuda a mente. E como é que você faz? Você coloca, tipo... Imagens. Você não coloca nada escrito. Imagens, fotos. Algumas coisas a gente escreve. Mas a maioria imagens. Quando você escreve como? Tipo... Casa em tal condomínio. Não você coloca... gosta de tal Aí eu coloco uma imagem mais ou menos da casa ali, tá. do jeito que eu quero. Entendi. Porque assim... Legal. A gente falava o quadro dos sonhos. Porque o meu, como assim... eu uso muito o extraordinário. Então, o evento, viva o extraordinário. Sim. Então, eu falei, o nosso quadro é da vida extraordinária, né? Então, a gente colocou que para nós isso é extraordinário. E as pessoas falam assim, mas por que você usa tanto essa palavra, né? Todo dia eu falo extraordinária vida, né? Eu falo, gente, eu tive um diagnóstico de morte. Então, para mim, estar viva é extraordinário. Então, eu não achei ainda uma outra palavra. E para mim, realmente é. Então, as pessoas que me conhecem, que sabem das lutas que a gente passa, falam, como que você consegue? Eu falo assim, porque eu tô viva. E é isso. Então, tem luto? Tem provação? Tem dia que você vai chorar, né? Hoje ainda brinquei com o Dudu, o Dudu falou assim, tá com uma falha. Eu falei, é porque eu chorei. Aí, nossa, amiga, você chora. Eu choro. Tem dia que eu choro, né? Então, não dá certo, tem que chorar, tem que extravasar. Mas depois você já sorri de novo. E já olha mais uma vez, e você segue mais um caminho, né? Então, eu acho que para nós, as empresas, né, são um desafio. Mas eu acho que o maior desafio é a família. Né? A gente conseguir, porque é o nosso por quem, né? Então, por muitos anos... eu estava disposta a morrer pelos meus filhos. E hoje eu estou disposta a viver pelos meus filhos, né? Então, estar com eles, né? O tempo que a gente puder estar, né? Fazer o que tem que fazer, porque o tempo passa. A gente pisca, eles já cresceram. Né? A gente olha lá, a Evelyn tá com 31 anos, a Adê tá com 29, o Luan daqui a pouco vai fazer 20, a Isa acabou de fazer 18. Então, assim, meu Deus, eles cresceram. E para mim, né, eu passei muitos anos sem tirar foto. Eu não me olhava no espelho. Então, eu tenho muita foto dos meus filhos e muito pouca foto com os meus filhos. Por toda a história que eu vivi, né? De bullying e tanta coisa. Então, hoje, olhar, tirar foto, eu falo, amor, de novo, fomos almoçar, não tiramos foto. A gente não é muito dessa coisa de ficar postando a vida, né?
posta mais coisas de trabalho. Por quê? Viver os momentos, né? Trabalha. Não, tem que tirar um momento para estar com eles, né? Acho que esse é o mais forte, assim, pra gente hoje, né? Conciliar aí todas as questões com os filhos que ainda estão em casa, né? Que são o Luan e a Isa. As outras já bateram asa, já voaram. Gostei dessa parte do sonho, sonho extraordinário? Quadro Vida Extraordinária. Vida Extraordinária. Eu e a Patrícia, a gente tem o sonho, né? O sonho grande nosso, o meu, ela tem o dela, mas nós ainda não tivemos oportunidade, não é oportunidade, porque tivemos um monte de oportunidade, mas ainda não fizemos isso, acho que chegou o momento de fazermos. A gente teve um quadro dos sonhos que a gente fez lá atrás, até 10 anos, quando a gente começou, tinha fotos, e nós conquistamos muitas coisas daquele quadro, né? Mas a minha Ferrari ainda não. Aí. É isso. E assim, a gente tem no computador, eu tenho no celular, e a gente tem na porta do nosso guarda-roupa. Nosso guarda-roupa não é porta de correr, tá lá. Então a gente levanta de manhã, a gente faz nossa oração, a gente olha o quadro pelo menos 1 minuto. 1 minuto visualizando, e não é só olhar. Porque o que as pessoas falam? Lei da atração, você vai pensar, mas não funciona. Não funciona por quê? Só pensou. Você tem que pensar, falar e sentir igual. Nós temos um campo eletromagnético na mente e no coração. O campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais forte que o campo eletromagnético da mente. Então, quando você só olha, eu tô aqui olhando. Tô olhando. A hora que você olha, que você fala, uau, a hora que eu estiver na minha Ferrari, como que vai ser minhas costas e meu volante? Seu corpo sente aquilo, suas células começam a vibrar. O que vai acontecer? Seu subconsciente fala assim, cara, eu preciso conectar ela com essa Ferrari logo. Porque olha a energia que ela passou. Então, essa é a diferença. Não é só olhar. Não é só contemplar. E aí, que roupa que eu vou estar lá? Na hora que eu for lá, fazer o pedido da Ferrari, a hora que eu for buscar ela, eu vou colocar qual sapato, qual bolsa? Nossa, eu vou querer um perfume novo, né? Porque é algo... Então, você tá vendo que você vai movimentando. Então, a gente olha. Claro que tá lá a Ferrari. Agradeça pelo carro que já tem. Uau, é muito bom. Gratidão, é isso. Mas ela continua lá. Até acontecer. E o vibrar, né? Yes! Yes! É isso! É isso! Então, a gente tá aprendendo também. Qual o conselho de vocês para quem tem medo de empreender junto, quem vai começar agora? Qual é o conselho de vocês para essas pessoas? Tenha coragem. Tem que ter muita coragem, né? Não é fácil, mas é possível. Desde que você realmente tenha vontade e faça, né? Eu acho que a maior parte da minha vida foi empreender. Eu falo que empreender não está só no fato de você ter empresas, né? Você está empreendendo em tudo que você faz, né? Em todo momento. Então, quando fala em empreender, as pessoas só pensam que empreender é ter uma empresa. E não é. Aonde a gente está, em todos os momentos, daquilo que eu estou me dedicando, o quanto eu vou me dedicar, aquilo é empreender, né? Qual é a energia que eu vou colocar naquele projeto, naquela empresa, onde eu estou. Isso é empreender. Então, eu acho que tem que ter coragem o tempo inteiro para empreender. E tem que ser feliz. Acho que é o principal. E você, Rodrigo, qual o conselho? Quem quer empreender em casal, sai da zona de conforto, vai pra cima, vai ter conflito, vai ter desafios, vão ter, às vezes, discussões, mas tudo por um bem comum, pra família crescer. Vai dar medo, vai dar frio na barriga. Se não der, tá errado. Exatamente. Normal. Mas continua. Errou, não tem problema. Continua até acertar. Gente, olha só. Não é só fazer o podcast, né? Nós vamos experimentar. Eu já conheço, mas Luciana ainda não foi lá. O bolo da Sodier. Meu Deus. Quando eu comi. De que é esse, amada? De morango. De morango? Meu Deus.
Olha que extraordinário. Uau! E se você ainda não conhece a loja da Sodier, fala aí, Paty, aonde que é? Olha, a gente tá ali na Gonçalves Dias. Não, na Avenida São Sebastião. São Sebastião, tô confundindo com a outra loja. É. São Sebastião, 2360. 2360. Atrás, ali perto da Praça Popular, na esquina, numa esquina, onde era uma panificadora. Tá lá, tem um... Era Le Croissant? Que Isso, era era Le mesmo. Croissant. Já vai chegar a fachada, tá bem bonita, já tem a foto de um bolo, tá super legal. Ainda tá com aquela campanha do bolo final da tarde? Tem bolo final Aí, da ó, tarde. passa lá, gente, que tá dando de presente pra você experimentar. Uma vez por o bolo. semana, Uma vez né? por semana. Divulgado, segue a gente no Instagram. Isso aí. Então, uma vez por semana a gente faz Legal. esse drive Momento Sodier. Tá super legal. E... @Sodier Cuiabá. @Sodier Cuiabá. E nós temos o bolo do mês também. Que legal. Tem kits de festa, tem Eu vi, monte de bastante coisa coisa. legal. Segue a gente Isso lá mesmo. no Instagram. Sodier Cuiabá tá sensacional. E na próxima a gente traz a Borelli. Ó, Traz que um legal. gelato É isso aí. pra Boa. vocês Tá experimentarem. vendo? Se você Maravilhoso. quer Maravilhoso. viver Maravilhoso. uma vida Boa. extraordinária, não pode faltar na sua mesa aí, ó, pro almoço de domingo, um bolo lá da Sodier. Onde é a Borelli? Quais A as Borelli no lojas? Shopping Pantanal e no Shopping Estação. Que legal. Já experimentei também, gente. O de maracujá Maravilhoso. é maravilhoso. Maravilhoso. A gente já experimentou tudo. E agora com vocês, o casal. Gente, vocês não acreditam. Olha quem eu consegui trazer. A Grazi e o Guilherme. São os donos da Senhorita Executiva e todo mundo sabe que 90% do meu guarda-roupa é dessa loja, né? Então, se você ainda não conhece a loja, por favor, já começa a seguir. E se você é mulher, você tem que andar sempre elegante, né? As pessoas perguntam, Grace, onde você compra as suas roupas? Eu já passo o contato da Grazi. Então, com vocês, Grazi e Guilherme. Olá! Que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Gratidão por ter aceitado. Acho que é um momento da gente poder contar um pouquinho da nossa história também. E também trocar ideias e aprender também. Toda a entrega de vocês faz efeito na gente, no nosso dia a dia. Então é muito legal trocar essa troca de informação e também com o público que está assistindo, né? Isso aí. Obrigado, Grace. Obrigado pelo convite. Obrigado, Luciano. E a gente está aqui realmente para trocar ideia com vocês, porque no último jantar a gente conversou mais de 4 horas, não saiu uma foto. A gente se preocupa tanto com o presente que a gente esqueceu de tirar foto, né? Gente, vocês são casais super jovens, né? Como que é o empreender junto? Tem muito BO? Tem Vou deixar pouco ela BO? responder. Pra gente, eu acho muito tranquilo, porque lá na empresa eu tenho um perfil totalmente executora e comercial, e o Guilherme ele tem um perfil totalmente administrativo ali, intocado no escritório, às vezes ali no meio sim do comercial, mas a gente acaba trocando ideias, mais cada um no seu setor. E quando a gente se junta mesmo é para fortalecer ideias para a gente melhorar a empresa. E sobre o que você falou, é muito real, porque o Guilherme, ele é assim, é pra hoje, eu preciso resolver isso hoje, então amanhã você fala comigo sobre isso. Então eu já até me acostumei de assuntos com, e ter um compromisso, eu só aviso às vezes antes, quando é uma viagem, alguma coisa a gente precisa viajar. Mas quando se trata de Cuiabá, eu aviso no dia, ó, hoje a gente tem que tal horário compromisso, não marca nada. E aí ele já se acostumou comigo, né? Não. Eu entendo hoje em dia, mas não acostumei. Que nem ela falou, a minha rotina é mais dentro do escritório, né, e tudo mais, mas eu gosto muito de estar junto com a equipe, conversando, trocando ideia. Eu falo que a Grazi, ela é comunicadora só na rede social, mas na prática mesmo, no dia a dia, ela se comunica porque ela precisa se comunicar, ela é muito executora. E aí eu já sou mais dessa da comunicação, de criar vínculo, de criar relacionamento, e às vezes ir visitar alguém e tal, só que eu gosto de fazer as coisas planejadas, entendeu? Então eu tenho um... Engenheiro? Não. Ele deve ser assim também. Eu gosto, hoje eu vou tirar amanhã pra fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Na cabeça dela, ela já acorda, amor, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Então, os nossos principais confrontos são mais nesse sentido, assim. Mas
com o tempo vai levando. A gente tem 3 anos nessa pegada aí. Empreender junto. E tem sido muito melhor do que coisas ruins têm acontecido. Você fala assim, 99% a gente concorda, mas aquele 1%, né? 1% que sempre acontece. Tem BO? Tem dificuldade? Sempre vai ter. Ela tem. Só que é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida é empreender em casal. Sim. Porque, de fato, um compartilha o sonho do outro, um compartilha as dores do outro, um compartilha as vitórias do outro, de verdade. Porque quando os dois trabalham em locais diferentes, claro que dá certo, é normal, a maioria da população faz isso. Mas um tem a vitória, a pessoa fica feliz pela vitória do outro, mas não é a mesma coisa de você estar ali no mastermind, os dois juntos, Lutar entendeu? junto, aí quando consegue, parece que é uma grande realização. Isso mesmo. Até mesmo quando tem um grande BO, você fala, nossa, cara, hoje ele não tá acreditando. Porque tem esses dias, né? Que por mais que você cresça absurdamente, você fala, cara, eu já cresci 100%, mas tem aquele dia que eu desacredito do meu negócio. E aquele dia que eu tô desacreditada, ele fala, não, cara, olha o tanto que a gente já cresceu, olha pra onde você tá olhando. Então, assim, um tá ali de apoio. E quando às vezes a gente tá sozinho, a gente desacredita, a gente não tem alguém do lado, parece que fica aquela lacuna de quem tá ali pra me apoiar, né? Então, é isso. Então é a melhor decisão que as pessoas podem tomar é empreender em casal. E vocês estão todo dia junto ou tem um dia que você, hoje eu vou ficar em casa e vai só a Grazi, hoje eu vou ficar em casa e vai só o Guilherme lá pra loja. Ou então sai junto, fica junto, almoça junto, volta junto, igual Cara. Grudado assim, sempre no mesmo ambiente, mas é muito difícil a gente trabalhar separado, assim. Poucas vezes que ele precisa ficar em casa, porque hoje eu quero ficar o dia inteiro sem ninguém vir tocar na minha sala pra mim realmente concentrar nisso. Principalmente quando ele tem que fazer alguma aula pra uma mentoria ou alguma reunião específica de entrega, aí ele se isola, porque ele sabe que eu fico lá o tempo todo cutucando que eu quero alguma coisa e ele entregue. Mas de resto a gente tá sempre junto, desde que a gente começou a empreender. Falando de carreira, como foi a carreira de vocês para chegar a serem empreendedores? No momento que vocês estão hoje, como é que foi? Conta um pouquinho da história de vocês em termos de empreendedorismo. Quem que foi primeiro? Eu fui primeiro. Na verdade, o Guilherme meio que me arrastou de primeiro, porque o nosso primeiro empreendimento foi ajudando os pais dele num espetinho. E aí eu trabalhava no escritório de espetinho, eu trabalhava no escritório de advocacia, era analista, fazia faculdade de direito, e aí eu comecei a ajudar eles por ajudar mesmo a família, e pra gente levantar um negócio que a gente tinha acabado de começar. Meus pais perderam emprego na época da pandemia. E aí eles montaram um espeto no iFood, eu ajudei eles ali, porque eu sempre tive esse espírito empreendedor. E a Grazi, início de namoro, queria chamar minha atenção. Então ela ia sempre... Boa moça. Mas ela foi e aí ia todo dia ajudar. Trabalhava o dia todo no escritório e à noite ia ajudar no espeto. Mas aí o meu lado empreendedor surgiu assim, como assim? A gente vende um dia o que eu ganho em um mês, que na época era R$ 1.500. Então, assim, aquele dia, aquele mês ali que começou, eu já tinha na mente que eu tinha que vender alguma coisa. Alguma coisa tem que estar fresquinho. Já na mente. Aí logo em seguida eu teve a ideia de eu vender crepe, então eu montei uma empresa de crepe, 100% no iFood também, e conciliava escritório e vender crepe também. Mas crepe eu falo que é igual pastel, ele não chega quentinho e gostoso em casa, eu sou assim, comer na hora ali. Então, logo em seguida também A nossa primeira falei. foi a nossa primeira foi um abandono de investimento. Sim. Porque tem uns estudos que falam que você tem que ter alguns fracassos antes de chegar no sucesso. Então, só aí foi 2 fracassos, o espeto e o crepe. E na época a minha cunhada, a irmã do Guilherme, falou: Grazi, por que a gente não monta uma loja pra vender algum tipo de roupa, né? E na época a gente pesquisou o que a gente vender. Como eu já trabalhava em escritório de advocacia também, tudo mulher chilinhas. Não era do mundo executivo elegante. Usava a moda executiva pra trabalhar. Existe uma outra Grazi na vida pessoal. Eu falei pra você, 2 comunicação, uma de escritório e uma totalmente diferente em casa. Que era a minha rotina, o meu ecossistema. Sim. Nada a ver com o mundo executivo. Na época, surgiu a ideia de vender roupa executiva, moda trabalho. E quem criou o nome da loja foi o Guilherme, que ele ficou pensando vários nomes na época, que ele montou o nome da loja. E tudo começou em casa, ali, com R$ 5.000 meu, R$ 5.000 da minha cunhada. E a gente montou uma sociedade
E aí que veio a ideia de vender roupa. De vender, eu levava para os escritórios que eu trabalhava, vendia de boca a boca. E aí, quando a gente foi formalizando o negócio, acho que depois de uns 5, 6 meses, a minha cunhada, ela decidiu sair, porque ela já trabalhava fixo e tinha um outro empreendimento. Aí ela vendeu a parte dela para mim. Na época eu tinha uma bizinha, então eu vendi a minha bis, comprei a parte dela e segui carreira solo com esse negócio de sucesso. Olha só. O Guilherme, ele sempre foi servidor público, mas ele sempre teve a mente empreendedora. Ele, tá no serviço público, vamos fazer isso, vamos caçar isso, vamos fazer aquilo, vamos montar isso. Então ele sempre teve essa mente, assim, de empreender em alguma área. E quando eu comecei sozinha, continuei sozinha a loja, ele falou assim, não, vou embarcar para te ajudar. E aí toda essa parte de site, de realmente montar isso, montar um negócio de forma formalizada, foi tudo na parte dele. A minha parte mesmo era mais a comercial e o rostinho bonito na internet, né? E aí foi a ideia de empreender. Daí a gente começou mesmo a formalizar o negócio. Logo em seguida, a gente ficou 1 ano em casa vendendo roupa. E a gente viu que realmente vender roupa dava dinheiro. Praticamente nosso sustento de casa vinha das roupas, não era do serviço público. O serviço público era uma pequena parte do que a gente ganhava. E aí a gente, depois de 1 ano, a gente decidiu abrir uma loja física, mas por uma palavra mesmo que a gente recebeu na igreja, de que a gente tinha que dar um próximo passo, mesmo sem estrutura, mesmo sem caixa, mesmo sem nada. Na época eu até falei pro Guilherme, essa semana a gente vai arrumar um ponto. Ele, como assim? Vamos arrumar um ponto? Que dinheiro, sim. Meio nacional, né? Eu falei, a gente vai arrumar um ponto. Essa semana eu dei um prazo, o pastor falou, até sábado a gente vai arrumar um ponto. E vamos montar assim, né? Coloca. Isso. E aí, naquela semana, eu tinha visto uma lojinha lá no Copen, onde foi a primeira loja. E eu falei, cara, tem uma placa de alugas, a loja montada, criei. E tinha uma placa já com de um nome de uma outra loja. Eu falei, cara, aqui seria o lugar perfeito, era só pôr as roupas. Porque até então minha loja era na sala da minha casa, 1 ano de loja que a gente tinha na sala. E aí eu liguei, era uma loja que ainda ia montar, a dona estava terminando de montar a loja e ela ia inaugurar ainda. Então não era um espaço que estava alugando, era um espaço de cima. Aí eu fiquei com aquilo ainda, com aquela loja. Falei, não, se for então vamos encontrar um outro lugar. Irei, acho que foi numa sexta. No sábado, no domingo, a gente foi comer pastel, era eleição, eu lembro. Vamos comer o pastel, a gente encontrou um amigo do Guilherme na pastelaria. E o amigo dele falou assim, você não sabe quem que tá precisando de dinheiro Emprestado. emprestado? Tô emprestando dinheiro, cara. Precisando de dinheiro. Aí eu falei, não sei, não. Não sei. Ah, não, mas pode ir, beleza, foi e tal. Nesse mesmo dia, a mulher do prédio... Na segunda-feira, às 7 da manhã, ela ligou, Grazi. A mulher que tava montando a loja, ela desistiu, ela quer vender a loja inteira. Ela quer 25 mil. Falei, cara, eu quero, não tinha. Deve ter todo negócio. Vou ficar com a loja, pode falar que é minha. Da onde você vai arrumar, graças esses 25 mil? A gente empreende, tudo que a gente entra, a gente vai gastando. E principalmente quando a gente vem de uma família pobre. A gente vai começando a crescer, a gente quer um celular melhor, a gente quer uma vida melhor, quer comer melhor. Então a gente não tem a consciência de montar um caixa de uma empresa. Tudo é muito de qualquer jeito. E na época eu falei, vamos ligar pro amigo aí. Ligamos, pegamos dinheiro com ele. Seja o que Deus Ele falou, não, eu quero cheques. Eu falei, eu quero 5 cheques, ele falou. Eu falei, cara, eu não tenho cheque. Ele, putz, Guilherme, e agora? Não, faz o seguinte, passa a sua conta aí, vou mandar o dinheiro pra você, depois você vai me pagando. E assim foi, assim que a gente abriu a loja. E aí foi em outubro. Em outubro. Em novembro a gente inaugurou. Em dezembro a gente foi assaltado. Tudo da Levaram tudo. Jesus Cristo. Todas as mercadorias. De novo. Isso. Mas foi só como a gente tava naquele sangue quente de tinha que pegar idiota. dar certo. Fazer dar certo. Não tinha outra solução, tinha que fazer dar certo. A gente, com o pouco que a gente tinha no carro, a gente comprou de mais roupa, deixou a loja mais vazia, mas continuou bem. E aí foi estruturando a loja, acho que desse 1 ano, a gente ficou 1 ano nesse ponto do Copeno. O Guilherme ele entrou realmente para dentro da loja, da vida, dos problemas, de como escalar ela como negócio no online. A gente vendeu muito por fora. A gente vende até hoje, mas pra gente, o nosso início de loja foi muito para fora. A gente vendia mais para São Paulo do que para Cuiabá. Olha só. Então a gente começou aí e falou, não, a gente chegou num teto ali da loja do Copema. A gente tinha, o Guilherme falou, não, agora é hora da gente expandir. Eu via que a gente não vendia mais porque não tinha espaço. Ali
era sempre cheio, e cheio quer dizer que tinha um cliente na loja, já tava cheio. Gente, era uma lojinha de 40 metros. É. É do tamanho dessa sala. Aí eu falei, não, vamos sair, vamos aumentar. Só que aí a Grazi começou a ver uns lugares que eu falava, meu Deus. Falei pra ele assim, eu quero uma loja Mesmo, né? Então, Eu É, quero uma loja grande. Aí ele falou, você quer uma Renner agora? Eu quero uma loja grande. E aí a gente passava perto de um lugar, estourar lugar, que era tipo enorme. Ele falava, esse lugar tá bom pra você? Eu falava, tá, o mercado. é isso. Mercado. E quando a gente achou aquele ponto ali, que é o nosso ponto da matriz, é um ponto de 200 metros quadrados. Então foi assim, foi meio que um sonho mesmo. Também sem capital, então a gente meio que deu um tiro e falou, não, a gente vai fazer dar certo assim como a gente fez no início. Conseguimos um investimento também, o resto a gente refez a loja inteira, então a obra foi muito grande, mas foi assim, nossa, dormimos na obra antes de inaugurar um dia, mas... Não dormia, ficamos acordados na loja, Olha só. quase saí na porrada com o marceneiro, mas não gosto nem de lembrar dessa. Quando ele falou assim, a gente vai expandir, eu coloquei nele bem assim, a gente vai expandir, mas você vai sair de serviço público. Se não sair, a gente não vai expandir. Porque eu em si, eu sempre fui o comercial, a executora ali de frente de loja, com equipe, na época a gente já tinha uma pequena equipe, de 2, 3 pessoas, mas essa parte administrativa, financeira, de lidar com funcionário, até com contratação, toda essa parte era ele que fazia no home office quando não estava no serviço público, né, no trabalho. Aí eu falei, não, mas pra gente ir pra essa nova etapa, você vai ter que totalmente sair do serviço. Aí começamos a amadurecer a mente dele de um trabalhar de quase uns 6 meses, pra aí sim ele dar esse passo a mais de sair de lá. Que legal. E é isso. Foi esse o processo que nós passamos. Um casal mais do que extraordinário. É essa pessoa maravilhosa que faz todos os cortes e que transmite para você esse episódio. Hoje eu tenho a honra de ter aqui a Beatriz e o Guilherme. Sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Mentalizar. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tá conhecendo você agora, Sim. né? Conhecendo seu marido também. Meu nome é Guilherme Verdun, sou empresário hoje de uma rede de fast food em Várzea Grande. Legal. Né? Então eu venho com uma bagagem empresarial também, sempre no lado familiar. E hoje eu empreendo sozinho, digamos assim, né? Então é uma empresa própria, minha, que eu adquiri. E aquele negócio do empresário ser você e todas as dores e as positividades, se eu errei é comigo mesmo, se eu venci é comigo mesmo, né? Ai, eu agradeço, né, a Grazi, graças a Deus encontrei ela, que depois de um tempo, a gente nem terminou ainda, mas a vida já mudou, já virou aquela chave que acho que era o que faltava, né, para as coisas legal. fluírem e acontecerem, tanto dentro de casa quanto no trabalho, principalmente no profissional. Que legal. Né? E a gente está em busca de evolução sempre, né? Isso E mesmo. conhecer pessoas e trazer pessoas para perto da gente que vão ajudar a gente nessa evolução, Agregar, né? agregar, é extraordinário. E cada um tem uma área, mas um apoia o outro ou é cada um no seu? Na verdade, eu falo que o Guilherme é o conselheiro da minha empresa. Ah, sim. Porque eu não tomo nenhuma decisão Aham. sem passar por ele. Ele é motorista da Lab, Ah. estagiário, segurança. Tô em busca do meu uniforme e do meu crachá, ainda Aí, não ó. ganhei. Ficou Aí. chateado que não ganhou o Crachá. crachá com o nome e Um a dia eu vou foto dele. conseguir ser por mérito. Mas por mais que a gente tá em caminhos distintos no nosso segmento, né? O dele é alimentício, o meu marketing, mas as coisas se conversam e com a maturidade dele, a inteligência dele agrega muito no meu aprendizado e na minha evolução, principalmente como profissional. Né? Legal. Sempre, amor, será que eu devo fazer isso? Mas será? Não, vai lá, ó, fala com aquela pessoa. Esses dias a gente tava almoçando, aí ele, ó, a fulana que você fez reunião tá ali. Finge que vai no banheiro só pra ela lembrar de você. Quem não é visto não é lembrado. Vai lá, cumprimenta. Olha Isso, só, que legal. tudo bom? Como vai você? Ai, no outro dia ela mandou mensagem. Aí, é isso mesmo. Eu falo, quem não é visto não é lembrado. Eu ouvi isso no ano de 1999, quando eu cheguei aqui, um gerente lá da loja, meu primeiro trabalho praticamente aqui, e ele falava, Gracinha, quem não é visto não é lembrado. O não eu já tenho.
Então eu Exatamente. vou. E eu Sim. sou muito assim, né? Quando a gente foi falar sobre podcast, ele falou, amor, mas podcast? Eu falei, você não assiste nem eu, mas tem um monte de gente que gosta. E é uma forma de levar essa mensagem de que é possível, que a mente tem o poder de mudar a nossa vida. Sim. Tá tudo aqui. Então, nós vamos fazer. Aí eu falei, o não eu já tenho. A gente experimenta fazer. Faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. E se não der certo, a gente já sabe que não dá certo. Né? Então, vamos lá. E tem dado super Tá certo, dando né? bastante E nós visualizações, passamos inclusive. a perceber mais os podcasts. Sim. A gente E conhecer, porque Uhum. esse mundo de empreender, a gente fica muito solitário, né? Bastante. Quando a gente escuta, vocês ficaram assistindo, né, o episódio da Grazi e do Aprendendo Guilherme. muito. Então você fala, cara, não sou só eu que tá passando por essa jornada. Exatamente. Não fui só eu que pensei em desistir, né? Tem obstáculo. A gente vê o mundo do Instagram, parece que a pessoa tá nadando no dinheiro. Não, ela também precisa correr atrás para fazer acontecer. Então isso eu acho fantástico, porque você para de olhar só aqui pro seu umbigo, Sim. né? Você começa a entender que existe um universo fora de você. E Pensam em ter filhos, mas você vai demorar muito, como que é? Tá pronta? Depende de tá pronto na onde. Lá em cima diz que já tá pronto. Já tá pronta? A gente tá lá, falando é. pra esperar. Falou, É. calma, daqui a pouco você desce. Aham. Tem um navio pra gente comemorar casamento ano que vem. É, olha só que legal. Depois bom, do né? casamento. É porque assim, a gente falando sobre mente, né? Qual é o percentual da população que foi planejado, desejado, comemorado? Sim. Muito pouco. E ainda eu achando que eu tô pronta, eu ainda acho que eu vou ter. Eu ainda acho que eu não tô. Ao mesmo tempo que eu acho que eu tô, eu falo, meu Deus, mas isso Nunca aqui vai é tá. mãe. Nunca vai estar, porque a gente é um caminho novo, é uma jornada nova. Sim. A gente sempre vai ter medo e a gente você não aprende, você não sabe como é, Sim. né? É um ser, é um filho que você vai emprestar seu material genético para que essa criança nasça. Mas e aí? O que que tem dentro dessa criança? Como que vai ser tudo isso para essa criança, né? A jornada dela, porque não cai uma folha de uma árvore sem um propósito. Qual o propósito dessa criança? E nós temos, né, em 4, cada um tem um propósito, cada um tem um olhar, cada um tem uma personalidade. Um fala a linguagem do amor, do presente, o outro é da ajuda, o outro você tem que olhar no olho, você não pode pegar no celular, né? O outro, então assim, você nunca vai estar pronto. A gente sempre fala para eles, né? A gente fez o melhor que a gente podia com o entendimento que a gente tinha naquele momento. Sinto muito, a gente erra muito. Mas hoje é um novo entendimento, então a gente vai fazer diferente mais uma vez. E até eu, como mulher, né, reconhecer isso da minha mãe. Exatamente. Foi difícil um pouquinho, né? Ela, o que eu vivi na infância, inclusive eu procurei a Grace para isso, para quando eu ser mãe não repetir as coisas, né? E aí é saber que ela fez o que ela fez, é que ela tinha as condições daquele Naquele momento, momento. né? Coitada. Batalhadora, guerreira, honra a minha mãe demais, né? E vamos quebrar um ciclo. E quando vocês empreendem, né? Tem conflito? Empreender em que sentido? Quando vocês Junto? estão trabalhando de empreender, Uhum. ela é o dela, o seu é seu. Sim. Tem muita divergência, assim? Ah, não, isso aqui eu acho que não... Ou sempre chega num consenso, os dois. Como eu sou do conselho consultivo da Tourette's Lab, quando ela me vem com algumas dúvidas ou sugestões, eu tomo até cuidado para não ser muito negativo. Mas eu sempre pontuo, ou tento, né, no caso, pontuar aqueles vários lados que uma bagagem empresarial de um lado eu tenho. Então, mas ela que sabe a realidade dela. Sim. Ela que vai tomar a frente do negócio dela para ver se é válido ou não. Porque às vezes eu posso estar dando uma opinião totalmente fora do ramo Da dela, casinha, né? né? Então ela me pergunta algo, eu chego e falo, olha, eu acho que é isso, pode acontecer isso e pode ter aquilo lá. Porque normalmente tem vários lados para a gente observar. Sim. Então, aprendi isso com meu pai. Ó, vamos olhar holisticamente para verificar o que pode acontecer, o que não pode acontecer, plano A, plano B, plano C. Beleza. Ó, Gui, fiz isso. Não deu certo. Falei, mas eu também não vou ser o chato. Falei, eu falei.
Então, Eu acho que isso é o pior, né? nossa senhora, é horrível. Nossa, Você terrível. já sabe que tá errado. Não precisa ninguém falar. Você já viveu ali a experiência, né? Então, ó, não deu, beleza, já sabemos que esse caminho não é o caminho certo. Vamos procurar agora uma próxima opção, né? Que vamos fazer. E como a gente tava conversando com o Luciano, ter alguém para apoiar, né? Eu tenho o projeto da Start Digital, que é lançar alguns cursos. Já teve de tráfego pago e o último foi de videomaker. 15 dias antes da data do evento, tava desesperada. Morrendo já, né? Amor, sabe quando você só quer chorar? Sei. Eu acho que eu tinha 5 pessoas numa sala que era pra 20. Meu Deus, e agora o que eu faço? Aí, Guilherme, calma. Você já fez o que você tem que fazer? Falei, já, então faz de novo. Aí eu ligo pra Tinara, socorro. Enlouquece a gente, Tinara. Primeiro ampara, aí depois a gente toma um gás, né, pra pedir ajuda. Exatamente, toma um fôlego pra pedir ajuda. Mas acho que a gente precisa, ou é um amigo, ou é um companheiro, ou é a família, né, ter esse apoio. Porque senão, às vezes, se eu não tivesse o apoio dele, eu ia desistir. Falar assim, tá, vou cancelar agora e não vou mais fazer. E ter alguém te impulsionando e ser melhor todos os dias é muito bom. Tudo tem um preço. Exatamente. Você tem que pagar Ninguém o cresce preço. sozinho, Ninguém né? cresce sozinho. Nós erramos Ninguém bastante em cresce termos de sozinho. parcerias no início. Sim, Foi um no início. aprendizado. A gente errou bastante até a gente Começar, conhecer as pessoas que sabem que agregam, né? Que não estão aí para agregar. Mas acho que o errar é um aprendizado, né? Exatamente. Se A gente não já tivesse sabe onde não ir de passado novo. ali, eu já sabia, eu não ia São ter essa maneiras, consciência. são formas, agora a gente sabe onde a gente não pode ir. Sim. Pronto, ali a gente sabe. Acho que é igual não dá. cliente. Já sei o cliente que eu não quero atender. Exatamente. Não tem dinheiro que pague nossa paz. Sim, se tirou sua paz, ficou Tirou caro. a paz, ficou caro. Esquece. Nossa, Muito. eu tinha uma cliente que eu via mensagem no celular dela, sabe, pânico? Pânico. Aí ela falava, nossa, mas o que ela me paga como que fala? É um valor Considerável. bem considerável, né? Não tem como. Aí eu falei, não, Deus, por favor, não vai ser eu que vou demitir, ela é que vai sair mesmo. Aí eu segui outro caminho e foi pedindo pra Deus, foi pedindo pra que tudo acontecesse da melhor forma, não tivesse briga, ninguém perdeu a ética em si, né? E aí ela sai simplesmente, Bia, não vou mais continuar. Eu falei, graças a Deus. E um conselho, assim, para quem está começando, para quem quer ser empreendedor, qual o conselho que vocês dariam para essa pessoa aí que está em começo, está pensando em fazer algo? O ET Bilu já falava, busque conhecimentos. Conhecimento nunca é demais. Hoje a gente está num podcast, né, trocando informações e conhecimento. Isso vai para uma rede onde as pessoas vão acessar mais conhecimentos. Então, hoje, a era do conhecimento e da informação tá absurda. Sim. Você precisa filtrar no que você quer e, obviamente, se dedicar ao que você quer, né? A Bia, ela teve essa transformação, engenheira de formação, e foi para hoje uma empresa de sucesso de marketing digital. Então, assim, ela foi lá, buscou conhecimento, foi atrás. Gui, tem aquela palestra em São Paulo que eu nunca fui. Vai lá. Você vai comigo? Não. Você vai lá. É o seu momento, é a sua área, o seu conhecimento. Você precisa disso. Então, todos os anos ela vai lá, em uma ou duas palestras fora de Cuiabá, ela vai sozinha, porque é o momento dela. Então, tem que buscar o conhecimento da área que você gosta. Às vezes, não eu preciso trabalhar, mas buscar conhecimento para, que nem vocês falou, aquele momento da chave, né? Nunca ninguém vai saber que é o momento certo. Mas se você tiver naquele propósito, naquele conhecimento, falou, não, agora eu preciso passar, compreendendo que você às vezes vai ter que dar uma mudança de vida radical. Às vezes, muitas vezes a gente acha que até para trás, né? Eu vou ter que ir para trás. Não, você não está indo para trás. Você está em busca de outra vida. Mas o conhecimento, para mim, é o fundamental.
e tentar cercar de pessoas boas que vai te auxiliar. Não, você vai conseguir, ou vai dar alguns nortes para você, falar, olha, existe essa possibilidade aqui, existe essa possibilidade ali. Se você tiver certo disso, pode ir, e com conhecimento, com sabedoria, e também ter uma fé religiosa, independentemente do que você acredita, tendo um pensamento positivo, porque a vida nos dá todas as respostas. Às vezes a gente pergunta algo, a vida nos deu e a gente não consegue observar que a resposta está ali. Não é do jeito que a gente queria. Mas já tá. Então acho que o conhecimento nunca vai ser demais. E a paciência, né? Ter paciência. Não se medir com a régua do outro, né? Porque você tá no seu momento. E curtir o processo. Porque, igual a gente fala, a gente comemora tudo. Legal. Tudo a gente comemora. Bacana. E aí, quando eu vou fazer o videozinho de final de ano, eu falo, meu Deus, quanta coisa eu vivi. Que legal. Né? E a gente busca sempre comemorar. Guilherme ama comemorar. Então vamos brindar. Isso mesmo. Eu sempre estou pronto para comemorar. Claro. Então, é aproveitar o processo. Porque às vezes, eu tinha muito isso de chegar, de esperar. Eu quero noivar, eu quero casar. Aí Guilherme chegou para mim e falou assim, tá, e depois desse processo? Você não vai ser mais feliz? Você vai sempre esperar um momento, uma data para você ser feliz? Aí foi um tapa na minha cara com luva de película, né? Assim, Pelica, né? Aí eu falei, é verdade. Aí tanto que no pedido de casamento, que toda data comemorativa nossa, eu esperava ele me pedir em casamento. Sempre. Nossa, eu me frustrei, hein? Meu Deus, como eu fiquei frustrada. Era data do meu aniversário e data do dia dos namorados. Era todas essas datas eu esperava ser pedido em casamento. E aí, depois que ele falou isso pra mim, eu falei, Deus sabe quando vai ser, né? Já entreguei nas mãos de Deus o que eu quero. Todo mundo ele já sabe que eu quero casar, ele já sabe de tudo. E quando ele me pediu em casamento, literalmente foi uma surpresa. Acho que nem as pessoas acreditaram, tanto surpresa que eu fiquei, porque o tanto que eu esperei. Mas curti o processo, né? Curti o processo do casamento, curti o processo da Lab, de viver tudo isso, e é muito bom. E estamos terminando. Gratidão por você que esteve aqui até agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e pode mentalizar que dá certo. Exatamente. Pode mentalizar o podcast que vai transformar a sua mente. Beijo e até a próxima.